aqui é a Jéssica, esse é o primeiro vídeo de 2019. Desejo a todos um ano de muitas leituras boas, porque a gente vai precisar da força desses livros para seguir adiante. E hoje eu vou apresentar para vocês as melhores leituras de 2018, para que vocês possam ir aí anotando, separando uns livrinhos massa, para começar bem o ano novo. Eu vou começar apresentando para vocês os livros por ordem de leitura mesmo, então eu não vou fazer ranking porque todos esses livros são maravilhosos e eu recomendo com força cada um deles. Em termos de organização, eu peguei meu caderninho de leituras e vi lá quais foram os primeiros livros que eu li até o final do ano e fui selecionando os melhores assim. Então vai aparecer aqui por ordem de leitura, não por ordem de prioridade. Além disso, eu queria dizer que para a maioria desses livros eu já fiz vídeo aqui no canal, já fiz resenha e são resenhas caprichadas, então todas essas resenhas eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição. Caso vocês tenham interesse em saber mais por esses livros e não tenham visto ainda esses vídeos, deem uma olhadinha porque eu acho que vale bastante a pena. Eu vou colocar aqui nos cards também esses vídeos quando for o caso, quando tiver a resenha, mas não vou ficar anunciando porque, enfim, vocês vão ver e vocês vão ver aqui embaixo também. Outra coisa que eu queria dizer é que 4 dos livros preferidos desse ano são livros enviados pela tag Curadoria, ou seja, aquilo que eu falo pra vocês quando eu falo da tag é tudo verdade, porque tem obra muito boa. Vou começar mostrando então um livro que eu li em janeiro e que entrou pros favoritos da vida, que é um calhamacinho chamado Anna Karenina, do Lev Tolstói. Esse é um clássico, eu tenho essa edição da Kozak Naif, que é uma edição já rara, né? E, gente do céu, que livro maravilhoso! Que livro maravilhoso! Eu ainda não fiz resenha pra esse, infelizmente, mas é uma obra que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar um pouco sobre a história que ela conta. Aqui a gente tem então dois núcleos familiares, o núcleo da Anna Karenina e o núcleo do Lievin. São duas famílias opostas, digamos assim, uma é da burguesia, a outra é uma família mais pobre, e a gente vai acompanhando então a trajetória dessas duas famílias, que muitas vezes se cruzam e trazem pra gente um enredo muito rico. São muitos personagens, tem bastante drama aqui, muitas questões filosóficas sobre o que importa na vida, sobre trabalho, sobre a condição das pessoas pobres, sobre o que fazem os ricos, enfim, é uma obra bastante complexa, personagens maravilhosos e inesquecíveis, e eu recomendo com força a todo mundo. Espero um dia poder fazer uma resenha adequada aqui para mostrar o tanto que eu admiro esse livro, mas desde já fica a recomendação então desse clássico. É uma leitura que vale a pena, ele é um livro bem grosso, para as férias, para um momento em que a gente tem tempo para ler, vale a pena a dedicação. Esse cara aqui nunca decepciona. Também em janeiro de 2018 eu li A Praça do Diamante, da Mercè Rodoreda, uma escritora catalã. Eu nunca tinha lido nada da literatura catalã, apesar de ter estudado algumas coisas da literatura espanhola. Da parte da Catalunha mesmo, eu não conhecia nada. Então foi uma grande surpresa, comecei o ano muito bem. Esse livro me marcou mais pelo estilo da escrita da autora, que é algo muito peculiar mesmo, do que pelo enredo. Apesar de que o enredo também me interessou bastante. Eu acho que é um livro que surpreende no final, porque a gente não espera um final que conforte, um final que aqueça o coração, já que a personagem, a protagonista, né, que é chamada de Colometa, passa por muitas coisas ruins ao longo da trama. Vale a pena conhecer a história, eu acho que foi uma baita indicação, e também espero um dia poder fazer uma resenha legal desse livro e conhecer mulheres, especialmente as que não são muito comentadas pelos espaços de divulgação de livros. Eu acho que sempre uma boa pedida. Então, quem tiver oportunidade, conheça a Mercè Rodoreda, que eu tenho certeza que vai ser uma grande experiência. Outra leitura maravilhosa que alegrou o meu ano foi o Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. Essa ediçãozinha aqui é da Companhia das Letras, uma coleção de poesia que tem de poetas contemporâneos, e que surpresa maravilhosa. Na resenha que eu fiz sobre ele, eu li alguns poemas e fiz uma análise bem detalhada de cada parte do livro, mas eu tenho certeza que quem conferiu e quem vai conferir agora esse vídeo resenha do Livro das Semelhanças vai gostar e vai querer ler. Tem muita gente que nunca tinha tido contato com poesia e conheceu poesia com Ana Martins Marques e se encantou. Isso aqui não é aquele tipo de poesia clássica que a gente lê na escola, não, é uma poesia contemporânea, uma poesia que faz muito sentido para nós pelos temas que trata e também pelo formato com que trata esses temas. Eu acho que Ana Martins Marques é uma das maiores poetas dessa atualidade que nos cerca e com certeza vale muito a pena conhecer. Agora um
livro de contos que me pegou totalmente de surpresa e que já entrou pra minha lista de favoritos da vida foi o livro Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin. Também fiz uma resenha detalhada sobre esse livro aqui, uma resenha que me custou muito porque eu tive que anotar coisas, fazer roteiro, coisa que eu nunca faço, porque eu não queria deixar nada de fora pra mostrar por que esse livro me encantou tanto. Os contos são muito variados, aqui a gente tem vários contos mesmo, eu acho que são mais de 50, se eu não tô enganada. É um livro bastante extenso e tem contos que se relacionam, tem alguns contos que tem as mesmas personagens, então a gente começa quase a criar um romance aqui entre essas histórias e eu acho que é sensacional. Essa escritora é norte-americana e eu acho que tem muito talento aqui pra gente conhecer. Falou-se muito sobre ele em 2018 e eu acho que merece toda essa falação, sim, porque realmente é um livro muito bom. São temas pesados e muitas vezes, mas são temas que dizem respeito à realidade que a gente conhece, o que a gente ouve falar no nosso mundo, né? Então vale a pena mesmo. A escrita é direta, a escrita é gostosa de ler e tem um certo tom de humor também que eu acho que facilita muito, né? Então fica a recomendação forte do Manual da Faxineira. A leitura que eu vou mostrar agora com certeza é a melhor de todas desse ano mesmo. Assim, o livro que eu tô falando pra todo mundo que foi a melhor leitura de 2018. Não casualmente foi enviado pela Tag. É o livro O Forge, da Bai Nakjavani, uma escritora iraniana que nunca tinha sido publicada no Brasil até então. Esse livro é um exercício de empatia. Sério, é um exercício de empatia. É um livro que vai nos colocar na mesma história sob diversos vieses. Então a gente não tem como ver essa história que é contada aqui de um ponto de vista só. São 9 pontos de vista e a forma como a autora faz isso, eu nunca tinha visto alguém fazer. Por mais clichê que possa parecer, né? Esse negócio de, tem vários pontos de vista da mesma história. Sim, tem, né? Mas nunca ninguém fez isso aqui do jeito que ela fez. É uma história que vai se passar no deserto, vai abarcar diversas religiões, vai abarcar diversas pessoas em momentos estranhos da vida, ou num momento de casamento, outro no momento que tá tentando deixar de ser ladrão e assim por diante. Fiz uma resenha caprichada sobre ele também e lá eu explico por que esse livro já é meu preferidão. Então eu sugiro que vocês confiram e quem tiver oportunidade, leia o Alforge. Isso aqui é uma pedra preciosa que eu vou guardar com muito carinho na minha lista de leituras, na minha prateleira, na minha biblioteca, enfim. Uma leitura muito especial que eu fiz esse ano e que entrou pros preferidos é de um clássico brasileiro que até o momento eu não tinha lido. Era uma dívida que eu tinha comigo mesma e eu tô falando do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O primeiro livro que eu li do autor foi o São Bernardo, eu li na faculdade e não, eu não li isso aqui no ensino médio e eu acho ótimo, porque no ensino médio eu não tinha a cabeça que eu tenho agora e eu não veria tudo que o autor traz à tona aqui. Esse livro é uma denúncia social, uma denúncia de desigualdade, de como as classes sociais funcionam no nosso país, como a realidade é dura, como a gente tenta sempre, né, sair dessas coisas e às vezes o ambiente não nos favorece. Fiz uma resenha também sobre ele e eu acho que vale a pena dar uma conferida. A linguagem do livro não é difícil, eu acho que vale a pena conhecer a história, caso alguém ainda não conheça, pelo tema que ela trata. São vidas secas mesmo, são vidas áridas e são vidas para as quais a gente deve olhar. Quando forem ler, vão ler desarmados. Leiam tentando pensar nesse outro que é esse outro pobre que não tá na nossa realidade. Por mais que nós aqui não sejamos ricos, nós estamos com muitos privilégios em relação a essas pessoas que estão aqui nessa história. Livraço, bem escrito, bem feito, recomendo com força. Agora mais uma leitura que a Tag me proporcionou, que foi um livro que gerou muita polêmica porque teve gente que odiou com força e que inclusive diz que foi a pior leitura de 2018. No meu caso foi uma das melhores. Tô falando de Voragem, do Junichiro Tanizaki. Primeiro contato que eu tive com literatura japonesa, com literatura oriental até posso dizer, porque nunca li outras coisas do Oriente, e eu amei de paixão. Fiz uma resenha também caprichada para defender este livro que estava sendo tão mal falado. Eu gostei dele pelo exagero que ele traz, pelas coisas tratadas de uma forma que nós ocidentais não tratamos. Eu sempre gosto disso em livros, que me tragam coisas e experiências e formas de ver e de pensar que eu não tenho. Aqui tá a riqueza dessa obra, nessa perspectiva sobre o amor, sobre o ciúme, sobre inveja, sobre vingança, que são tão diferentes das minhas, nessa forma de vivenciar relacionamentos. Enfim, acho que é um livraço. A escrita dele também é muito boa, porque a gente mergulha na obra mesmo, não tem como não
ser assim, é uma obra muito visceral e não é à toa que ela foi indicação da Eliane Brum, que é também uma escritora visceral. Então eu recomendo que vocês passem por essa experiência, mesmo que no final não gostem, só pra ter essa noção de como pode ser diferente a perspectiva oriental em relação ao nosso ocidente que tá tão entranhado. Fica a dica aí do Voragem. Pra minha surpresa, um dos melhores livros que eu li este ano foi um livro de ensaios. Eu não costumo ler muito do gênero, inclusive preciso melhorar nisso, mas esse livro aqui é muito especial pelo que essa autora foi e representa até hoje pra muita gente e pra nossa literatura ocidental. Tô falando do Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Que surpresa maravilhosa esse livro. Como eu sempre digo, é triste saber que as questões que ela reivindicava aqui no início do século XX, ainda hoje a gente precisa reivindicar enquanto mulheres. A gente precisa ainda impor a nossa necessidade de ter um teto todo nosso, um espaço em que a gente possa trabalhar, em que a gente possa criar e uma segurança financeira para que a gente possa dar conta dessas atividades, né? Sem que outras coisas nos tirem o tempo. Que a gente não seja obrigada a cuidar da casa, a fazer tudo em detrimento das nossas profissões. Então, eu acho que vale a pena conhecer. A escrita da Virginia aqui, apesar de ser um texto não ficcional, é poética e é muito bonita. Ela dá uma brincada também com o gênero, né? Ela ficcionaliza um pouco as coisas. Tem muito dela nessa personagem aqui que ela constrói pra falar sobre esses temas. E apesar do livro ser um pouquinho lento no começo, especialmente no primeiro capítulo, depois a gente vai se envolvendo com os exemplos que ela dá e com o jeito que ela conta essas coisas e como ela apresenta os argumentos pra nos dizer que a gente precisa de um teto nosso. Então, é um clássico e é um clássico que vale muito conhecer. Espero um dia também poder falar melhor sobre ele aqui no canal. Leiam Virginia Woolf e leiam Um Teto Todo Seu. Isso é uma leitura assim que muda a gente. Agora eu vou falar pra vocês de uma outra leitura que me marcou demais em 2018 e que é um clássico. Eu que sou a louca dos clássicos e que tinha feito uma meta de leitura gigantesca pro ano, né, lendo um clássico por mês. E essa meta eu não cumpri toda, então já fica o alerta aí que não deu certo todos os livros, mas eu resolvi substituir eles por outros. Então não deu certo em algum aspecto, mas em outros deu. Então esse clássico aqui eu fiz questão de ler, inclusive fiz uma leitura conjunta que foi muito legal. As pessoas ficaram muito envolvidas, a gente discutia uma vez por semana, se eu não me engano, e me marcou demais. Foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Que história massa e que forma de escrever massa também. Eu fiquei surpresa com esse livro. Li alguns textos de apoio sobre ele e vi o quanto as pessoas falam que a Emily seria amadora nesse livro, porque foi a única obra e que ela não tinha muita experiência, que ela não tinha muita técnica narrativa, mas olha, eu não vejo o menor sentido nessas críticas. Eu acho que aqui a gente tem uma baita história, acho que é escrita de uma forma muito boa e é puro talento. É uma história que também é bastante visceral, assim, pega aquele período gótico da literatura inglesa, então tem umas coisas bastante exageradas, tem um aspecto bastante sombrio também do ambiente, claro, já dá pra ver pela capa, né? Tem personagens inesquecíveis como Heathcliff e assim, vale muito a pena cada página lida. Eu recomendo demais esse livro. Teve gente que se irritou com a personagem, com a Catherine, que disse, ai, menina mimada, não sei o que. Gente, a literatura é muito mais do que isso. A literatura e as obras em geral são muito mais do que os personagens. E se os personagens são chatos ou entediantes, tem alguma razão ali por isso existir. Acho que cabe uma análise muito profunda sobre esse livro, sobre vários temas que ele traz. E é uma das resenhas que eu tô devendo aqui pro canal e que eu pretendo trazer agora, assim que eu conseguir atualizar, né? Em janeiro, fevereiro, por aí, deve sair a resenha do Morro dos Ventos Uivantes, que é um dos livros já preferidos da minha vida. Recomendo demais. E pra não dizer que eu só leio clássicos, né? Tem contemporâneos também. E aqui tá mais uma leitura que a Tag me proporcionou, que foi Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, nessa edição lindíssima. Esse livro é uma autobiografia. Ela conta aqui toda a parte da infância dela, da relação dela com a mãe um pouco, e também do crescimento e das coisas que ela aprendeu sobre ser negra, ser mulher negra nos Estados Unidos, lá pela década de 40, 50. É um livro muito forte e me
me provocou reações físicas, inclusive. Vai tratar de temas pesados como abuso infantil, estupro, violência, pobreza, segregação racial e daí pra frente. É um livro que importa ler. A gente precisa ler cada vez mais sobre questões raciais, porque a gente tá prestes a ter retrocessos aqui no Brasil e no mundo inteiro. Não sei que onda é essa que a gente tá vivendo, mas eu sei que é uma onda perigosa e a gente precisa estar atento para essas coisas, estar atento para as questões mundiais e também brasileiras, para que a gente não volte a ser seres humanos péssimos, né? Então, esse livro me ajudou nisso. Eu sei porque O Pássaro Canta na Gaiola foi uma das coisas que mais me sensibilizou esse ano, e eu fiz também uma resenha caprichada sobre ele e li alguns trechos, então eu recomendo que quem ainda não viu ou quem ainda não leu o livro, dê uma olhadinha nessa minha resenha para poder ter vontade de ler esse livro e entender a importância que ele tem. Por fim, mas não menos importante, tinha que ter um contemporâneo brasileiro aqui, porque, né, sou também a louca dos contemporâneos. A literatura brasileira contemporânea é o meu gênero preferido. Isso não tem mistério, porque eu já falei várias vezes aqui. E eu trouxe um livro que, apesar de não ser o meu preferido da autora, representa o que é essa mulher. Eu que resolvi encerrar com chave de ouro com o Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso. Uma história muito fluida, muito contemporânea, uma história que me tocou e foi um livro que eu devorei. E às vezes a gente só precisa disso, né? Não precisa que alguma coisa remexa lá no fundo, mas precisa de uma história boa, bem contada, que faça a gente esquecer do resto, esquecer da vida e aproveitar a leitura. Foi isso que aconteceu com Tudo Pode Ser Roubado. Em breve eu vou fazer uma resenha sobre ele, mas eu acho que basta eu dizer que a Giovanna Madalosso já é uma das minhas escritoras contemporâneas preferidas. Eu li dela no comecinho do ano A Teta Racional, que é um livro de contos, e esse eu acho que é um livro perfeito no sentido de que a estrutura, os personagens, as histórias contadas estão completamente alinhadas, mas eu gostei demais desse livro pelo que ele me proporcionou, por esse envolvimento que só a literatura contemporânea faz comigo, e é por isso que eu recomendo demais o Tudo Pode Ser Roubado. É um romance gostoso de ler e vai mexer um pouquinho com a gente também nas questões contemporâneas e relações líquidas, tudo isso feito numa cidade como São Paulo, né? Então, pra quem é de São Paulo, talvez ainda faça mais sentido. Eu não conheço São Paulo, não vivencio as ruas de São Paulo, e ela é uma personagem quase do livro, né? Tudo se passa em algum bairro específico, em algumas ruas específicas, e enfim, quem conhece São Paulo deve adorar esse livro por conta disso. Eu que não conheço já adorei, né? Então imagina quem tá aí pertinho. Recomendo com força a Giovanna Madalosso, tanto A Teta Racional quanto Tudo Pode Ser Roubado, e fica aqui essa menção a essa autora maravilhosa que eu já quero que escreva milhares de livros pra eu ler. Então é isso, essas foram as minhas melhores leituras de 2018. Eu escolhi acho que 12 livros, né? Não consegui deixar em 10 porque teve bastante coisa boa. Vou ter que fazer um vídeo separado pra falar das HQs e das listas de mulheres, esses livros que fazem listas de mulheres maravilhosas, pra não ficar muito longo esse vídeo. Então aguardem que em breve deve sair. Eu gostei desse ano porque eu consegui selecionar leituras que variam os gêneros, né? Então tem romance, tem clássico, tem contemporâneo, tem livro de ensaios, tem livro de contos, tem livro de poesia. E eu tô muito contente por isso, porque a literatura realmente me ajuda a viver. Se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Comenta aqui embaixo quais foram as melhores leituras de vocês. Me digam aí seus livros favoritos. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.